Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Miqueias. Lá nos profetas menores, você vem na sequência Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, aí Miqueias. Se a sua Bíblia for igual à minha, página 793. Vamos lá. Antes da leitura, queridos, certamente que todos nós ficamos aí, de certa forma, chocados, e eu até diria, usando o Dr. Martin Lloyd-Jones, nem deveríamos ficar chocados com o que aconteceu nesses últimos dias, porque, na verdade, o Dr. Lloyd-Jones diz assim, o que é que a gente pode esperar de um ímpio? Não é mesmo? É porque nós cremos na depravação total. Nós cremos, como diz a Bíblia, que não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, umas se fizeram inúteis. Na verdade, nós nos escandalizamos, mas essa é a realidade. Essa é a realidade do ser humano sem Cristo. Agora, eu estava pensando aqui numa hipótese impossível. Vamos imaginar que durante uma semana, pastor Cláudio grampeasse os membros da igreja. Aí chegasse aqui no domingo, depois do culto, ele dissesse, hoje não teremos escola dominical. Aí ficássemos todos aqui e os nossos áudios todos aqui sendo expostos. Meus irmãos, o que seria de nós? Misericórdia, não é verdade? Olha, na verdade, nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores mesmo, não é? Como disse um velho pregador, o nosso velho homem é podre. Nosso velho homem é podre. E como nós prezamos da graça de Deus. Então, essa é a nossa realidade. As entranhas do poder foram expostas, né? E não pensem vocês. É por isso que eu gosto sempre de dizer, e vou falar aqui como ministro do Evangelho. É por isso que a igreja do Senhor Jesus, ela não tem partido político. A igreja do Senhor Jesus não pode se posicionar a partir de uma visão político-partidária. Enquanto igreja, nós não temos candidatos. Os membros da igreja, individualmente, eles são cidadãos, eles devem ser instruídos, orientados, né? Agora, não pensem que o pessoal que está aí na oposição seja diferente, não. Vá grampeá-los para ver o que eles dizem e fazem também. Então, queridos, eu creio que o hino que foi cantado agora é um alento para nós, e foi uma preparação, né? A nossa esperança está no nome do Senhor, queridos. Tão somente. Tão somente. Eu vou pregar em Miqueias 7, mas eu queria, só para a gente ter uma ideia do livro, antes de Miqueias 7, alguns versículos que eu selecionei aqui para ler para vocês. Por exemplo, no capítulo 1, verso 2. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Na verdade, queridos, todos estamos grampeados pelo Senhor. Ele nos conhece a todos. Ele sabe de nossa intimidade, Ele sabe de nossas conversas, dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Toda a nossa vida está exposta perante o Senhor. Agora, olha a realidade, como a mensagem dos profetas, como é uma mensagem atual. E a Bíblia é a palavra de Deus. Capítulo 2, primeiros 2 versículos. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos.
Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Capítulo 3, verso 1. Disse eu, ouvi agora a voz, cabeças de Jacó, falando aqui a liderança, chefes. E vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne por meio do caldeirão. Verso 9. Ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo que é direito. Edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. É assustador na república, de uma democracia. É assustador. Nós estudamos e nós aprendemos que os três poderes, eles são independentes. É assustador quando a gente pensa no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte, que é quem dá a última palavra, que é quem interpreta a Constituição Federal. É assustador alguém se dirigir a um juiz da Suprema Corte, ou como supostamente disse a presidente, que tem 5 juízes lá dentro. Isso é assustador. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Como de fato aconteceu, o presidente do Supremo teve um encontro não agendado, secreto, com a presidente da República em Portugal. Não há nenhum impedimento que os dois conversem, mas por que não fazê-lo em Brasília? Por que em Portugal? Os seus cabeças dão a sentença por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e aqui falando dos pregadores da igreja, não é? Onde há corrupção também, generalizando a igreja. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Vem um alento, capítulos 4 e 5, uma profecia sobre o Messias. E aí, capítulo 6, versos 9 em diante, ele diz, a voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável Efa minguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentira, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim, também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com o azeite, pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Onre, deus pagão, um rei pagão que seguia a Baal, e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos seus habitantes da sua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. E agora sim o nosso texto dessa manhã. Hoje eu vou falar sobre a corrupção de um povo e a graça de Deus. Leia comigo, por gentileza.
capítulo 7, nós vamos ler alternadamente de 1 a 10, e depois todos juntos leremos o verso 18. Então, alternadamente de 1 a 10 e depois juntos o verso 18. Disse o profeta, pelo Espírito de Deus: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Verso 18, nós vamos ler juntos, ele representa o significado do nome do profeta Miqueias, que quer dizer, quem é como o Senhor? E aí vem esse verso 18, que é um alento para todos nós. Vamos ler juntos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. O justo juiz tem prazer na misericórdia. Eu queria só trazer algumas informações sobre o profeta Miqueias. Ele era de uma pequena cidade ali a 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, chamada Moresete. Os comentaristas geralmente dizem que, pelo fato de não termos aqui a referência à família de Miqueias, né? Geralmente o profeta se apresenta filho de fulano, e só do seu lugar, os estudiosos dizem que possivelmente era uma pessoa de origem humilde. E de fato, quando lemos cuidadosamente a profecia, nós sabemos que ele falou àqueles que eram explorados, e ele tinha uma palavra dura contra os exploradores. Ele profetizou no Reino do Sul, em Judá, em Jerusalém, no Reino do Norte, em Samaria, pouco antes de Samaria ter sido destruída pelos assírios. Quando a gente lê cuidadosamente o conteúdo do livro, a gente percebe que nos dias de Miqueias, a riqueza e o poder se encontravam concentrados nas mãos de uns poucos, e essa era a razão da injustiça social. A cobiça, a corrupção corriam soltas, e também, tristemente, a gente lê que não faltavam falsos profetas. E eles se julgavam ainda de dizer, no final das contas, mesmo assim, Deus nos abençoará, Deus nos dará da sua graça.
Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías, e a gente que conhece bem a profecia de Isaías tem uma ideia. Como eu disse, antes da leitura do verso 18 do capítulo 7, o nome de Miqueias significa exatamente isso: quem é como o Senhor? Então, dizendo aqui inicialmente, a nossa esperança está em o nome do Senhor, que a nossa esperança esteja firme nele. Mas temos que ser objetivos, irmãos. Eu estou aqui diante do relógio e nós temos a nossa importante escola dominical. Vamos então estudar esse tema a partir do que foi lido: a corrupção de um povo e a graça de Deus. Primeiro ponto que eu quero destacar é a atitude do profeta. Como é que ele se sentiu? Então, diante dos fatos que têm sido revelados a nós a cada dia, não é? Você espera de um ministro da educação, da chamada pátria educadora, uma postura diferente, não é verdade? Como é que reage o nosso coração? E eu queria que nós olhássemos para a atitude do profeta. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. O profeta lamenta. Então, o profeta que não age como um militante de um partido político de oposição, ele olha para o povo, ele olha para a sociedade, ele olha para a realidade, e ele, como homem de Deus, como profeta de Deus, alguém que amava tanto a Deus, ele lamenta, ele não aplaude, ele não vibra com essas coisas, mas ele lamenta. Só para você ter uma ideia, olhando lá no capítulo 1, no versículo 8, percebam quanto ele amava o povo. O verso 8 diz assim: por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes. Na verdade, a atitude do coração do profeta, que era um homem de Deus, era de lamento. Ele lamentava a pecaminosidade do povo. E ele lamentava também porque o castigo do justo juiz viria. E ele faz uma analogia interessante. Ele se compara a alguém que vai a um pomar, ávido por encontrar uma fruta, e ele não encontra nada. Ele vai à videira e não tem cachos de uva. Ele procura figos e ele não encontra absolutamente nada. Ele diz, é assim que ele se sente, ele se decepciona porque ele não encontra nenhuma fruta. Queridos, quando estava estudando o texto, eu pensei, a igreja precisa resgatar esse sentimento e essa atitude que é própria do povo de Deus, de lamentar. Olhe para Jesus. No dia quando ele entrou em Jerusalém e foi aclamado, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E quando ele entrou em Jerusalém, o que fez ele? Ele chorou sobre a cidade de Jerusalém. Ele lamentou, ele chorou. Queridos irmãos, vamos ser honestos aqui, vamos, como servos de Deus, há um lamento no nosso coração. Quando muito a gente diz assim, bem feito, quem mandou votarem nela? É ou não é verdade? Vamos ser honestos. Ou então um lamento, que coisa, eu votei nela. Mas o lamento do profeta é muito mais profundo. Ele olha para a realidade, ele olha para juízes que são subornados, ele olha para profetas que pregam uma outra palavra, que não a palavra de Deus, profetas que enganavam as pessoas. Ele olha para a má distribuição de renda, ele olha para a injustiça, e ele olha para o Deus Santo, e ele lamenta. Essa é a dor do coração dele, porque na verdade, antes de tudo, todas essas coisas afrontam o Deus vivo. Enquanto cidadãos, nós temos o direito de ter um candidato, de ter uma expectativa, nada de errado nessas coisas. Mas enquanto igreja, nós deveríamos seguir modelos
da palavra de Deus. E isso eu estou falando ao meu próprio coração, irmãos. Jesus olhou para Jerusalém, mesmo tendo entrado na cidade e tendo sido ovacionado, ele lamenta aquela Jerusalém que matava os profetas, que não ouvia a palavra de Deus. Você lê o Salmo 119, que fala sobre a excelência da palavra de Deus. Todo esse Salmo 119, que é o maior que temos, ele é um acróstico. Cada parágrafo é iniciado com uma letra do alfabeto hebraico. E quando o salmista que disse, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O salmista que disse, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas quando ele escreveu o verso 136, ele diz, torrentes de águas caem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua palavra. Na verdade, esse é o lamento dele. Esse é o lamento dele, por causa da desobediência. Quando você vai a Esdras, capítulo 9, depois da volta do povo do cativeiro, quando estão reorganizando a vida, o templo sendo reconstruído, depois os muros reerguidos, Esdras estava ali para edificar, sendo instrumento de Deus para edificar a vida espiritual do povo, e alguém chega para Esdras e diz, os nossos jovens, os homens de Judá, de Israel, estão se casando com mulheres pagãs. Ora, queridos, esse envolvimento com os pagãos, com os incrédulos, esse tipo de casamento, o casamento misto, tinha sido uma cilada na vida de Israel. E quando Esdras recebe essa notícia, os homens estão se casando, se unindo a mulheres pagãs, ele lamenta, ele chora, e ele fica por muitos dias quebrantado, e ele chega a dizer ao Senhor, não tenho coragem para levantar os meus olhos perante o Senhor, porque nós temos pecado contra o Senhor. Você lê Neemias capítulo 1, ele está numa posição privilegiada, ele é o copeiro do rei, mas ele procura saber notícias de sua cidade, e quando as notícias chegam, havia miséria, desolação, tristeza, pobreza, sofrimento. E qual é a atitude de Neemias? Ele chora, ele ora, ele jejua, ele lamenta, ele tem o seu coração quebrantado, ele está numa posição privilegiada, ele tem casa, ele tem trabalho, ele é um homem de confiança. Mas o seu povo estava lá em grande miséria. Você lê Daniel capítulo 9, quando Daniel leu Jeremias e entendeu pelo profeta Jeremias que o tempo de cativeiro seria de 70 anos, e mesmo sabendo da visitação de Deus, ele ora perante o Senhor e diz, nós temos pecado contra o Senhor, e diz, ao Senhor pertence a misericórdia, mas a nós e aos nossos pais, o corar de vergonha como hoje se vê. Quando você vai ao apóstolo Paulo, Romanos capítulo 9, ele olha para os judeus, a incredulidade dos judeus. Paulo prega o evangelho da graça, e os judeus são incrédulos. E Paulo diz, Deus, através do seu Espírito Santo, é testemunha da profunda dor e da tristeza do meu coração, porque os judeus não guardavam a palavra, lamentando, deles são os profetas, os oráculos de Deus, e ele falava de uma profunda dor no coração. Então, quando estava lendo esse texto, queridos irmãos, estava pensando, aí vieram ao meu coração esses nomes que fiz referência agora, todos esses que citei, começando por Jesus, que choraram, que lamentaram, procederam dessa maneira, porque eles amavam a Deus. Na verdade, queridos, a coisa mais grave que acontece no nosso país, e será o segundo ponto agora, na verdade, é um país que dá as costas ao Deus vivo. É por isso que, quando, diante dessa realidade toda, o profeta chorou e o profeta lamentou, e ele chega a usar aqui expressões fortíssimas, ele chegou a uivar, tamanho desvio, tamanha promiscuidade em Israel.
a corrupção de um povo e a graça de Deus. Primeiro, o lamento do profeta. Segundo lugar, segundo ponto que eu quero destacar, desde o verso 2 até a primeira parte do verso 4. Nós temos aqui um retrato da sociedade. E percebam mais uma vez o quanto a palavra de Deus é atual. A palavra de Deus não envelhece. Ela, como diziam os pregadores antigos, ela é mais atual do que o jornal do dia. Não é? Queria que vocês olhassem alguns pontos aqui que eu pensei do texto. Primeiro, pessoas rebeldes contra o Senhor Deus, indiferentes e apáticas. É isso que ele diz, o verso 2. Pereceu da terra o piedoso. Quando ele foi à videira, não encontrou um cacho de uvas. Quando foi procurar um figo temporão, não encontrou. E quando ele olhou para a cidade, quando ele olhou para a sociedade, onde está o piedoso? Piedoso aqui no sentido de pio, de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. E ele não encontrou pessoas piedosas. Almejava encontrar pessoas piedosas, mas ele disse: não há entre os homens um que seja reto. Vou apenas citar o texto, não precisa abrir aí, quem estiver anotando, anote para ver depois. Jeremias capítulo 5, versos 1 e 2. Jeremias escreveu também, da mesma maneira que Miqueias: dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade. E o Senhor disse: eu lhe perdoarei. E ainda que digam: vive o Senhor, de certo, falsamente juram. É isso que Deus falou através do profeta. Ande por Jerusalém, procure. Tem alguém aí que ama ao Senhor. E ainda que você vai encontrar alguém que diga: vive o Senhor. O Senhor, que conhece o coração, avaliou. É alguém que está falando falsamente. Que tristeza, queridos. Essa era a realidade. Gente que dava as costas a Deus. O profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, registrou: palavra do Senhor: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e que estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Na verdade, a avaliação de Deus foi esta: ninguém desejava obedecer e seguir a Deus. Segundo aspecto aqui, falando do retrato da sociedade. Multiplicavam-se pessoas más e injustas. Olha aí para o texto, desde a segunda parte do versículo 2. É interessante, segundo a avaliação que faz o profeta, sob a inspiração do Espírito Santo e com a sabedoria de Deus, ele olha para a sociedade e encontra pessoas sem nenhuma preocupação com a vida humana. Olha aí, verso 2, parte B. As pessoas agiam como caçadores à procura de presas. Verso 3. Suas mãos entregavam-se ansiosamente à prática do mal. Agiam com maldade. Aqueles que ocupavam de poder só precisavam dizer o que queriam e o seu desejo era atendido. Na verdade, essas pessoas que estão no poder, e basta um telefonema, basta um contato, fale com fulano, na verdade, eles conseguem tantas coisas. E eu me lembrei do que disse o contemporâneo de Miqueias, o profeta Isaías, capítulo 1, verso 23. As suas autoridades são pessoas revoltadas e têm amizade com ladrões. Estão sempre aceitando dinheiro e presentes para torcer a justiça. Não defendem o dinheiro dos órfãos e não se preocupam com a causa das viúvas. Na verdade, eles contribuíam para perverter a justiça em troca de dinheiro. E há uma afirmação assustadora aqui do profeta, na primeira parte do verso 4, ele diz:
até mesmo aqueles que não pareciam ser tão perversos quanto os outros. Ele diz, sabe a que se assemelham esses? Eles se assemelhavam a espinheiros, a uma sebe de espinhos, né? A ideia aqui de uma sebe de espinhos é uma barreira, um muro de espinhos. Na verdade, esses que pareciam ser os melhores da sociedade. E quando você lê os versos 5 e 6, ele percebe aqui, a sociedade toda está corrompida. Olhe que situação. Não confie no amigo, não confie no vizinho. E ele chegou a dizer, a corrupção é tão grande, não confie nem na esposa. Era esse o retrato. Os inimigos do homem são os de sua própria casa, não é? Por isso que o pessoal do mundo diz assim, o pior inimigo, estou falando aqui dos incrédulos, o pior inimigo é ex-esposa, que ex-esposa sabe de tudo, né? E de vez em quando uma ex-esposa diz tudo aí, olha, ele fez isso, ele fez aquilo outro, né? Quando ela era esposa não dizia nada, né? Mas agora ela é a ex-esposa. Ex-maridos também fazem isso. Jeremias parece sintetizar essa realidade, capítulo 9 de sua profecia, versos 4 e 5. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira. Andam se cansando em proceder perversamente. E quando estava estudando o texto, estava pensando sobre o enfraquecimento da família, né? A família tem sido o alvo tão preferido do inimigo, porque, queridos, o enfraquecimento da família torna a sociedade instável. Essa era a realidade. Terceiro ponto que eu queria destacar é que mesmo num ambiente de caos como esse, a graça de Deus é proclamada. E naqueles dias do profeta Miqueias, a graça de Deus foi proclamada. Os profetas são aqui, segundo a parte do verso 4, eles são comparados a sentinelas. Na verdade, a igreja deve exercer esse papel de sentinela. Por isso, eu acredito que a esperança do nosso país e da sociedade está no Senhor Jesus. E o papel da igreja, e volto a dizer, conquanto membro da igreja, enquanto cidadão, ele está livre para se manifestar dentro da lei, como um cristão, porque ele é um cidadão dos céus. Mas, na verdade, a missão da igreja é proclamar o evangelho do Senhor Jesus. A bandeira da igreja é a bandeira do evangelho, é a bandeira da cruz, porque só Jesus dá jeito mesmo, né, a essa nossa realidade. É através da palavra de Deus que as pessoas são chamadas, e a igreja não pode se omitir. É através da pregação da palavra de Deus, é através de uma vida prática do evangelho que a sociedade é impactada. E aqui a graça de Deus se manifesta. Quando a gente lê, por exemplo, a segunda parte do verso 4, como eu disse, é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, é uma advertência. Aí, versos 9 e 10, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e me verei, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e ela cobrirá vergonha, e ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será pisado aos pés como a lama nas ruas. Mas, na verdade, o profeta que proclamou a graça de Deus estava falando aqui, futuramente, para a manifestação da graça de Deus através do Messias. O lamento do profeta, o retrato da sociedade, a proclamação da graça de Deus e, em quarto lugar, o pronunciamento do juízo divino sobre os impenitentes.
o juízo do Senhor virá repentinamente sobre os impenitentes. O dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Meus irmãos, a palavra de Deus tem dito: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Deus é o Deus do juízo, mas o Deus do juízo é também o Deus da graça. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão dos restantes da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Esse é o nosso Deus. E a misericórdia de Deus se manifestou tão claramente, tão graciosamente, através do Senhor Jesus Cristo. Eu queria fazer algumas breves aplicações. O que é que a gente vai fazer com tudo isso que a gente ouviu? Então vou pontuar aqui rapidamente alguns itens para a nossa reflexão e como aplicação. A igreja precisa conscientizar-se de que essa degeneração moral está avançando cada vez mais. A Bíblia pergunta assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Também diz a palavra de Deus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Segundo ponto, que Deus nos dê a graça. Isso é uma ação do Espírito Santo, para que Ele nos dê a graça de um lamento diante dessa realidade, que às vezes nós não lamentamos. Às vezes nosso coração é inclinado a dizer: bem feito. O profeta, conquanto fosse perseguido, porque era uma pessoa comprometida com a verdade, ele lamentava, ele uivava. Jesus chorou sobre a cidade. Neemias chorou, Esdras chorou, Daniel lamentou profundamente. O salmista chorou, lágrimas corriam dos olhos, porque os homens não guardavam a palavra do Senhor. Terceiro lugar, Miqueias é um exemplo para nós, queridos. Ele não sucumbiu ao desespero absoluto. Ele conhecia o caráter do Senhor, nosso Deus e Salvador. Olhando para o caos da sociedade, ele disse com fé: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O Senhor me ouvirá. Quarto lugar, Deus julgará os pecados de pessoas e nações que o rejeitam, mas também concederá misericórdia, graça e perdão àqueles que se arrependem, os que se arrependerem. Deus é misericordioso. E como Miqueias foi um profeta messiânico que anunciou o Messias, capítulo 5, que a gente conhece tão bem, nós podemos dizer com convicção, enquanto igreja do Senhor, que por meio de Cristo nós podemos ter um relacionamento com Deus que nos dá segurança semelhante à de Miqueias, que o Senhor está conosco mesmo em meio às dificuldades e que por fim nós teremos vitória. Na verdade, em Cristo, como escreveu Paulo aos Romanos, nós somos mais do que vencedores. Que Deus nos use, que Deus nos sustente, que Deus nos avive, que Deus nos renove, que nossa vida seja diferente. Quando o presbítero Wilson estava lendo aqui Romanos, texto devocional de hoje, né? Romanos capítulo 6, foi tão apropriada a palavra, né? E as observações que ele fez. Romanos 6,15. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum.
Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Irmão, irmã, em Cristo Jesus nós somos libertados do pecado, os que estamos em Cristo. Nós somos servos da justiça. Olha o que a Bíblia diz para nós. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Não é verdade? As coisas que praticamos quando não estamos aqui, nos envergonhamos. Quanto tempo perdemos da vida, quantas oportunidades, nos envergonhamos dessas coisas todas. Porque o fim dessas coisas é a morte. Agora, olhe, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vivamos como servos de Deus. Ofereçamos os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça, porque agora nós somos o templo do Espírito Santo. Sejamos cidadãos do bem, gente de bem, sejamos testemunhas do Senhor Jesus, usando a expressão bíblica, embaixadores do Senhor Jesus. A Ele a glória. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, receber a bênção apostólica. O pastor Cláudio nos conduzir.